Graças a Deus. Paz do Senhor, igreja. Deus abençoe você que está na sua casa, participando desse culto tão especial, culto online. É bem verdade que nunca passou na nossa mente, na nossa cabeça, de um dia nós estarmos fazendo culto nessa linha, nesse sentido. Mas como a igreja nunca se limitou em quatro paredes, a igreja somos nós é que somos o templo do Espírito Santo, e nesse tempo Deus tem proporcionado a nós falarmos da sua palavra dessa forma. Compartilhar com vocês um texto bastante conhecido, e eu tenho ministrado essa palavra esses dias. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, capítulo 9, o versículo é o versículo de número 20 e também o versículo de número 22, do 20 ao 22, Atos 9, 20 ao 22, está escrito assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos, você que está em casa aí, diante de um personagem que o seu currículo é invejável. O currículo de Paulo é um currículo invejável e impecável. É sabido que Saulo, ele era hebreu de hebreu, a sua mãe era hebreia, seu pai também era um hebreu. Numa linguagem carioquês, Saulo era judeu da gema. Saulo, a Bíblia diz que ele era da tribo de Benjamim. Além de ser um hebreu de natureza, ele fazia parte de uma tribo muito importante, que era a tribo de Benjamim. Outro dado importante desse currículo de Paulo é que o mesmo era fariseu. Era uma das seitas mais poderosas daquele tempo, os fariseus. Paulo também era membro do Sinédrio. O currículo de Paulo, então, você que está em casa, é um currículo invejável. Esse Saulo,
por ser um fariseu, e quem já teve a oportunidade de ler a sua carta aos Filipenses, ele vai falar sobre o seu currículo, e ele diz para os crentes de Filipe que na lei ele era irrepreensível. Então você observou que Paulo era muito mais do que um pesquisador da lei. Ele era alguém que vivia debaixo do zelo da lei. E esse zelo de Paulo pela lei fazia com que ele, na sua mente, tivesse a ideia daquilo que ele estava fazendo, perseguindo a igreja de Cristo, era algo certo, era algo correto, no seu conceito. Porque Saulo pensava que quando ele fazia isso, prendia os crentes, açoitava e consentia na morte de alguns, ele estava agradando a Deus. Lembra do que eu disse agora há pouco? Ele era irrepreensível na lei, ele era um homem zeloso pela lei. Olha o que a religiosidade de Paulo foi capaz de o levar a fazer atrocidades. E eu fiquei pensando nisso. A religiosidade sem entendimento, o que ela é capaz de fazer, o que ela é capaz de provocar. Tem gente que mata em nome de Deus. Tem gente fazendo guerras santas, no que diz respeito àquele povo lá da Arábia, tudo em nome de Deus. Olha que um zelo ou uma religiosidade sem entendimento é capaz de provocar. Como eu disse, Paulo era tão religioso, era um camarada tão irrepreensível na lei, que ele achava que fazendo isso contra a igreja do Senhor, ele estava agradando a Deus. É sabido que Saulo, ele consentiu na morte de Estevão. A Bíblia diz que ele, ainda jovem, ele ficou com as vestes de Estevão nas suas mãos. Quando entra o capítulo de número 9, a Bíblia diz: e Saulo, respirando ainda ameaças, ele se propõe com alguns do Sinédrio. Lembra que eu disse que ele era membro do Sinédrio? Com alguns soldados, com alguns guardas, para poder prender os crentes que estavam em Damasco e levá-los a Jerusalém para serem presos e quem sabe serem mortos. Porque o propósito de Paulo é pegar os crentes em Damasco, que fica na Síria, e levar para Jerusalém. Porque foi em Jerusalém que Cristo ressuscitou. E ele não acreditava que um criminoso, alguém que foi crucificado, poderia ser o Cristo de Deus. Então ele queria levar os crentes para o local aonde eles diziam que Cristo havia ressuscitado, para ali os açoitar, os prender e até matar. Perceba que no capítulo de número 7, o capítulo de número 8, aquela incursão com relação a Estevão deu certo. E quem sabe Saulo está pensando: deu certo, vai dar certo de novo. Vamos prender os crentes, vamos levá-los a Jerusalém para serem açoitados e presos. Sendo que no caminho, perceba que ele não chegou a Damasco. No caminho,
uma luz. E alguém vai dar a informação que essa luz era a própria luz do Cristo glorificado. Aí eu lembro, lá no livro do Apocalipse, que quando João foi arrebatado em espírito, ele diz assim: e vi um que estava assentado sobre o trono. Seus cabelos eram semelhantes a lã branca, seus olhos semelhantes a chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente. E eu quero que você que está em online perceba algo, que João ele foi arrebatado em espírito, e ele não está dando definições. Ele diz semelhante a branca neve seus cabelos, semelhante. Ele foi arrebatado e a visão que ele está tendo do Cristo é tão gloriosa que ele não consegue dar definições. Porque apesar de ter sido arrebatado em espírito, ele não teve o seu corpo glorificado. E nós só viveremos aquilo que João disse na sua epístola, o veremos como ele é, quando tivermos o nosso corpo glorificado. Pelo fato de João não ter o seu corpo glorificado, ele vai dando semelhanças, seus pés semelhantes a latão reluzente. Agora, Saulo, no caminho, essa luz, sabe, resplandecendo a glória desse Cristo glorificado, ele cai. E não apenas cai, ele fica cego. Deu para você que está em casa perceber o nível dessa luz, o resplendor dessa glória? Ele só vê a luz desse Cristo glorificado e cai e fica cego. Agora a voz ecoa fazendo a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor continua: duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Lembra que no capítulo 9, a partir dos versos 1, a Bíblia diz que Saulo está respirando ameaças. Esse termo, para quem não sabe, respirando ameaças, no original é uma fera brava que devora. Saulo é uma fera brava, um animal selvagem. Aí a Bíblia diz: duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Esse aguilhão aqui é aquele ferro que era usado para ferir o touro, para ferir o animal, para poder dar direção para ele. Olha a palavra de Cristo para Saulo: duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Significa, meus irmãos, que a conversão de Paulo, e eu quero que você que está online entenda isso, não foi algo imediato. Há muito, Cristo já estava travando uma luta com essa fera selvagem. Há muito, Cristo já estava lutando contra Paulo, e ele diz: duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. A consciência de Paulo já está sendo ferida há muito tempo. Está sendo ferida quando Estevão está pregando e o seu rosto se torna como um anjo. Ele está vendo aquilo tudo e com certeza a sua consciência está dizendo: esse povo é diferente. Porque quando esse povo morre, eles não reclamam, eles morrem sorrindo e cantando. Então ele já está sendo ferido há bastante tempo, sendo que ele é um animal selvagem que está relutando, que está lutando.
Quem sabe eu estou pregando para alguém que está online, que quem sabe agora ou em algum momento da sua vida você se viu como Saulo, recalcitrando contra os aguilhões. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está afastado, que está longe, sabe? Você sabe o que Deus tem para a sua vida. Você sabe aquilo que o céu te separou para ser e para fazer. E o céu tem lhe ferido. O céu tem lhe machucado. Essas feridas, essa luta do céu contra a sua vida, é para que você se renda. É para que você se entregue ao propósito que Deus tem para a sua vida. Saulo é alguém que está lutando. Saulo é alguém que está relutante. E quem sabe eu estou pregando para alguém que está justamente desse jeito, relutando, não quer se entregar, não quer se envolver. E você sabe muito bem o que Deus tem e o que Deus quer da tua vida. Sendo que quando ele cai e fica cego, que significa isso aqui, pastor, pregador? É o touro que foi domado. E é essa palavra que eu quero liberar para quem está online. Uma hora o céu vai fazer você cair no chão. E quando eu digo cair no chão, eu não estou dizendo que Deus vai te esmagar, que Deus vai te matar, ou que Deus vai permitir algo que venha trazer algum dano para a tua vida. Muito pelo contrário, essa queda é justamente a graça que vai te envolver de tal forma que você não vai conseguir resistir ao chamado de Deus. Você não vai conseguir resistir àquilo que o céu te chamou para ser e para fazer. O touro bravo agora foi domado. O touro bravo foi domado. E eu sei que Deus reservou esse tempo para tratar de muita gente. Eu sei que Deus reservou esse período para amansar muita fera brava. Deus está utilizando desse período para tratar de muitos animais selvagens. Duro é para ti, o Senhor falando para Saulo, recalcitar contra os aguilhões. Aí o Senhor continua dizendo para Saulo: eu te mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome. Deus usando a boca de Ananias para dizer isso para Saulo, porque o mesmo é convocado por Deus para ir à rua direita, à casa de um homem chamado Judas, e ali orar por Saulo, para que ele recupere a visão. E o Senhor diz para Ananias, diga para ele, ou o Senhor diz para Ananias, perdão, este é para mim. Quando Ananias questiona, o Senhor diz, este é para mim, vaso escolhido. Esse é para mim um vaso escolhido, e eu mostrarei para ele, Ananias, o quanto ele há de padecer pelo meu nome. Mas deixa eu entrar aqui naquilo que o céu tratou comigo agora à tarde, e eu quero compartilhar com vocês. O céu tratou comigo isso aqui agora à tarde. Vamos para o verso 20 ao 22. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Verso 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Tem duas verdades aqui que eu quero que você que está em casa guarde isso e nunca mais esqueça.
verso 20, está escrito assim: afirmando. Já o verso de número 21 diz assim: demonstrando. Afirmando e demonstrando. Quando Saulo é convertido, ele afirmava, pela experiência que ele teve, lembra? Caindo ao chão, ele afirmava: esse é o Cristo. Sendo que no verso 21, ele demonstrava, ou verso 22, perdão, ele demonstrava. 20 ele afirmava, e no 22 demonstrava. Qual é a diferença, pregador, de afirmar e de demonstrar? Eu afirmo algo através da experiência que eu tive. Agora, demonstrar é diferente. É por isso que alguém vai dar a informação que do verso 20, 21 para o verso 22 há uma diferença de 3 anos entre afirmar e demonstrar. Ele afirmava, verso 20. 22 ele demonstrava. Demonstrar aqui, gente, é uma análise profunda. Demonstrar aqui é um conhecimento pericial. 20 ele afirma, sendo que no 22 ele demonstra. Aonde ele passou esses 3 anos? Ele mesmo diz, na sua carta aos Gálatas, que 3 anos ele ficou na Arábia. Quando ele é convertido, nenhum dos discípulos, você que está aí online, foram o discipular ou falar acerca de Cristo para ele. Ele vai para o deserto da Arábia e fica lá 3 anos. E ele diz: eu recebi a revelação da graça do próprio Cristo. Lembra do que ele disse para os crentes em Corinto? O que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Saulo agora está na Arábia, lendo as páginas do Antigo Testamento. Imagina Saulo lendo e o próprio Cristo dizendo para ele: olha eu aqui. Olha eu aqui também. Olha, pensa, gente. Saulo sozinho e o próprio Cristo ensinando a ele a graça. É muito bom a gente ouvir dos mestres. É muito bom ser instruído por alguém. Agora pensa, Saulo sozinho, aprendendo do próprio Cristo, demonstrava. O céu falou comigo tão forte que eu desejo compartilhar com vocês que estão em casa. Saulo começa a afirmar, a dar o testemunho daquilo que Cristo fez na vida dele, mas ele ainda não tinha um conhecimento profundo sobre Cristo. Há uma diferença muito grande daquela empolgação de novo crente, de ter um encontro e de sair por aí dizendo: Jesus é o Cristo, Ele me salvou. E há uma diferença muito grande de demonstrar que Ele é o Cristo. Pedro, na sua epístola, ele diz assim: que estejamos preparados para responder quando as pessoas perguntarem acerca da esperança da nossa fé. O que tem de gente que, se for questionado acerca de algo da Bíblia, ele fica embaraçado, ele não sabe como responder. Se um testemunho de Jeová bater na porta dele, é capaz dele virar TJ. Se um mormon for falar com ele acerca
que Jesus Cristo, de verdade, ele fez outras coisas, é capaz dessa pessoa se converter para os mormos, pelo fato de não conhecer a Cristo através das Escrituras. Saulo, eu quero compartilhar com você que está em casa, o Paulo agora é uma pedra que está sendo lapidada. Ele agora vai ficar 3 anos na Arábia, aprendendo do próprio Cristo. Chega o tempo dele ir para Jerusalém, porque agora, gente, está cheio de conhecimento. Vamos lá. Ele vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém, você leu comigo, ele começa a demonstrar, sabe? E ele vai fortalecendo os irmãos e confundindo alguns judeus, sabe? Paulo agora está cheio de sabedoria, uma eloquência tremenda. E quem sabe ele está pensando, eles vão me aceitar aqui, eles vão me receber aqui. Sendo que, lembra a semeadura dele do passado? Os judeus estão, e até os crentes, sabe? Tem coisas que para apagar, não é assim, sabe? A Bíblia diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, é aquilo que ele vai ceifar. Ele está tendo dificuldade de aceitação, justamente por causa do passado. E não é para a gente ficar frustrado, não é para a gente ficar triste. Tem gente que infelizmente não esquece. Tem gente que infelizmente lança no nosso rosto aquilo que fizemos, aquilo que praticamos. Saulo não está tendo aceitação. Isso aqui é interessante, porque Cristo vira para Saulo e diz, vai para Tarso. Vai para Tarso. E olha o que a Bíblia diz, isso aqui é fantástico. Eu quero que você que está em casa receba essa palavra. Quando ele sai de Jerusalém, está escrito que a igreja crescia e se fortalecia. Então significa, gente, que ninguém é único no reino. Esse negócio de se eu sair, se eu não tiver, se eu não fazer, isso aqui deve ter sido frustrante para Paulo, porque depois que ele sai, que a igreja cresce, depois que ele sai, que a igreja se fortalece. Já pensou? Um pastor, depois que ele deixa a igreja, numa linguagem nossa, carioquês, a igreja começa a bombar. É para o camarada ficar frustrado, não é? Eu me dediquei esse tempo todo, e agora que eu estou pregando com clareza, com entendimento, eu não estou falando algo aqui aos ventos, que era para dar certo. Deus vira para mim e diz, sai. Vai para Tarso. Sabe quanto tempo ele vai ficar em Tarso? 14 anos. Se eu fosse dar um nome para Tarso, o nome seria deserto. Novamente Deus esconde Saulo, ou Paulo. Por que Deus esconde? Lembra que ele é uma pedra que está sendo lapidada? Deus esconde. Deus tira as luzes de cima dele. Deus tira os holofotes de cima dele. Ele vai para Tarso, ele vai para o deserto. Tarso, e eu quero que você que está em casa entenda isso aqui. Tarso não é uma opção. Paulo não podia abrir a boca para dizer eu não quero ir. Não era opcional. Tarso era uma agenda de Deus. E eu tenho dito, é complicado entender que na
agenda de Deus tem deserto. É complicado entender que na agenda de Deus Ele nos esconde. Deus agora está escondendo Saulo por mais 14 anos. Ele sai de cena. E o que tem de gente que tem dificuldade de sair de cena, eu aprendi que quem aparece muito acaba morrendo cedo. Há momentos que nós temos que compreender a voz de Deus dizendo: retira-te, esconde-te. Tem gente que não consegue viver sem as luzes. Tem gente que não consegue viver sem os holofotes. Tem gente que não consegue viver sem os brilhos. Deus está levando Paulo para a sua faculdade, para o local onde Deus vai levar Paulo a um nível de amadurecimento da qual ele nunca teve. Eu estava lendo hoje à tarde e eu entendi que Deus não amadurece ninguém sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece com as coisas dando certo. Ninguém amadurece com as coisas encaminhando. Deus está levando Saulo para Tarso para um período de tratamento de Deus com ele. E o que tem de gente que tem dificuldade de entender isso, Deus está tratando de mim. Aí eu lembro quando o profeta Oséias, ele disse o seguinte: o Senhor me atraiu para o deserto para falar ao meu coração. Só uma perguntinha para você que está em casa: o que Deus tem ministrado ao teu coração nesse tempo? O que Deus tem falado contigo nesse tempo? Fica chateado com esse pregador aqui não? Se você sair dessa crise sem sabedoria, me desculpe, essa crise não valeu de nada. Mas se você está entendendo que esse tempo é um tempo que Deus nos parou, Deus nos parou e está dizendo: agora eu é que vou falar o teu coração. Saulo fica 14 anos escondido. As luzes não estão mais sobre ele. Os holofotes não estão mais sobre ele. Olha o que Deus falou comigo hoje. Deus treinou Moisés 40 anos no deserto para usá-lo mais 40 anos. Deus treinou Elias 3 anos e meio para usar ele um dia só no Carmelo. Se fosse hoje, alguém morreria frustrado. Esse tempo todo de treinamento para me usar um dia só. Camarada foi treinado 3 anos e meio para Deus usar ele um dia só no Carmelo. Lembra de Jesus? Aparece no cenário com 30 para ter um ministério de 3 anos e meio. Quem foi que disse que é você que manda no tempo do treinamento ou do amadurecimento? Quem disse que é você que dita as regras? Não vai ser 1 ano, vai ser 2. Quem sabe é Deus. Quem sabe o tempo do treinamento é Deus. Tem gente que o treinamento é curto, é rápido. Mas tem gente que o treinamento é mais longo. Tem gente que você diz: meu pai já passou pelo deserto. E tem outros que Deus diz: não. A proporção que eu vou te usar, o treinamento não pode ser curto. O nível que eu vou te levar, o treinamento não pode ser rápido. E essa palavra que eu quero liberar para quem está em casa:
Aleluia. Sabe por que esse treinamento está demorando? Sabe por que esse treinamento parece que está se prolongando? Porque o nível que Deus vai te usar vai ser grande demais. A proporção daquilo que o céu vai fazer na tua vida vai ser algo tão estrondoso, vai ser algo tão poderoso. É por isso que Deus não está encurtando o processo. É por isso que Deus não está, aleluia, diminuindo a carga do processo. Ele está te levando, quem sabe, além do teu limite, além das tuas forças. E o Senhor está dizendo para você: eu sei o que eu tenho para fazer na tua vida, e através da tua vida, aguenta esse treinamento, suporta esse treinamento. Vamos lá? 3 na Arábia, mas 14 em Tarso. 17 anos de treinamento. Mas vamos lá, você que está online aí. Quem foi Paulo, hein? Quem foi Paulo, hein? Deus não treina pessoas que não serão importantes. Deus só treina a gente que vai ser importante, que vai marcar o seu tempo. Pare de reclamar do treinamento. Pare de questionar o treinamento. Olha quem foi Paulo. Vai ter gente olhando para a tua vida e dizendo: está indo longe, está chegando longe. Você vai dizer: você não tem noção como foi duro o campo de treinamento, como foi complicado. Eu sei que talvez vai te frustrar o que eu vou falar, mas Deus não vai te poupar desse período de treinamento. Deus não vai ter peninha de você, não. Se é para uma causa maior, se é para que o nome dele, através da sua vida, seja ainda mais glorificado, Deus não vai te poupar. 17 anos sendo treinado, sendo amadurecido por Deus. E continua comigo aqui, e eu já vou fechar a Bíblia para concluir a minha fala. Depois de 14 anos sendo treinado, a Bíblia diz que a igreja de Antioquia, onde havia mestres e profetas, ela está orando e jejuando. Naquela reunião de oração e de jejum, o Espírito Santo diz no meio daquela congregação: separai Barnabé e a Paulo para a obra que vos tenho chamado. Eu sei que você é alguém muito detalhista e você percebeu algo para me concluir minha fala. A palavra é separai Barnabé e a Paulo. Não é Paulo e Barnabé. Primeiro Barnabé, depois Paulo. Olha que o treinamento continua, está sendo lapidado. Ele agora vai ter que se submeter a Barnabé. Apesar de todo o treinamento que ele teve, agora ele vai ter que aprender com alguém. E tem que ser muito humilde, gente, para depois de você ser gabaritado, depois de você ter recebido de Deus tanta coisa, Deus vira para você e diz: vai aprender com ele, tá? É Barnabé, depois Paulo. E ele se submete a isso. Eu não sei quantos já leram o livro de Atos, mas breve isso muda. Depois você não vai ler mais Barnabé e Paulo. É Paulo e Barnabé. A sua hora vai chegar. Não precisa furar fila, sabe? Não precisa burlar o tempo. Não, vai chegar. Mas a questão é: você está disposto a ser treinado por Deus?
Você tem graça para suportar esse processo, onde Deus está lhe preparando para coisas grandes. Foi o que Deus tratou comigo hoje à tarde. Atos 9, verso 20 e o 22. Primeiro ele afirma, mas agora depois de ser preparado, depois de ser forjado, ele está demonstrando. Fique de pé, vamos orar. Glória a Deus. Quero orar por você que está em casa também. Aleluia, 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 aleluia. Nosso Deus e nosso Pai. Deus, eu quero entregar o povo que está online. Eu sei que muita gente está se perguntando quando vai acabar isso, quando vai terminar isso. Infelizmente, Senhor, infelizmente, nós somos a geração fast food, que é tudo rápido. A gente quer para ontem. Nós não queremos estar com ouvidos sensíveis para ouvir aquilo que o céu quer comunicar para a gente nesse tempo. Mas eu sei que muitas pessoas estão sendo alvos da voz de Deus. Alguém está dizendo: minha vida mudou, minha vida de oração mudou, a minha vida devocional mudou, a minha vida de leitura da palavra mudou. Eu estou sentindo o céu mais perto de mim. Tecalamashandaraia, deremiandeleva shuricandarabia. Oh, não compete a nós o tempo em que as coisas irão se normalizar. Compete a nós nos entregarmos ao processo do preparo. Tecalamashandaraia. Tu vai nos levar além. Tu vai nos levar além. Oh, a igreja vai ser outra. Decalamashandarábia. O nosso nível de adoração será outro. Os nossos cultos serão completamente diferentes. Glória, glória ao teu nome. Oh Deus, obrigado porque esse deserto, essa crise não veio para nos matar. Obrigado porque o Senhor está se utilizando dela para tratar da gente, para tratar da tua noiva, para tratar da tua igreja. Calamachuricandarábia. Oh, de calamachuricandarebaia. De camanda suriandeleva cheia. Deus, eu quero entregar cada lar representado, cada vida que está ao alcance dessa palavra. Eu sei que a mesma não vai voltar vazia. Eu sei que muitos estão sendo edificados e abençoados por intermédio da tua palavra. Eu quero entregar cada vida em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.